ajuda de Deus, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, os colossenses. Glória a Jesus. No capítulo 1, glória a Jesus, epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, no 1º capítulo. Glória a Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Até aqui, irmãos. Glória a Jesus. Bendito Pai. Queridos, vemos aqui nesta carta, irmãos, que é escrita pelo apóstolo, que foi feito, como ele disse, foi feito apóstolo pelo Senhor, não é? E bem-aventurado aquele que realmente caminha nessa bendita graça, sentindo a eleição de Deus. Porque ser eleito por alguém tem poderes. Ser eleito por homens, por mulheres, a eleição dá poderes a quem é eleito. Mas imaginamos uma eleição dos céus. Glória a Jesus. E vemos que
a eleição que o próprio apóstolo recebeu, irmãos de Cristo, foi algo tão maravilhoso que transformou a vida daquele homem, até, irmãos, com todo o conhecimento que ele tinha, mas transformou de tal maneira que a própria transformação de Cristo nele fez ele compreender que o entendimento que ele tinha antes tinha que reputar como esterco. Ele falou: diante do que eu recebi, do que eu vi, do que eu provei, eu não tenho dúvida, nada do que tenho pode ter valor perto desta graça maravilhosa. Glória ao Pai eterno. E o homem e a mulher que recebe esta condição do Pai das luzes, irmão, carrega consigo uma vivacidade, uma esperança. Por que vivacidade? Porque ele recebe a verdadeira vida nele, que havia perdido lá no Éden. Bendito é o nome do Senhor. Que todos perderam, e o próprio apóstolo escreveu: todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, não há um justo sequer. Quer dizer, não tinha ninguém na terra que pudesse ajudar o outro a fazer alguma coisa, porque todos estavam na mesma condição. Glória ao nome do Senhor. Mas vemos, irmão, que quando o apóstolo Paulo ele escreve aqui, ele diz que está junto com o irmão Timóteo, né? Que era também seu companheiro. E isso é tão bom, queridos, termos companheiros, vivermos como companheiros, porque nisto está o trabalho de Cristo. Um pouquinho de cada um, e Ele é tudo em todos. Glória ao Pai de eterno. Então ele dizia: aos santos, olha que bonito, irmão, a palavra dele já era diferente. Veja que ele era um perseguidor dos cristãos, e agora ele escrevia querendo mostrar aquela condição que ele perseguia, agora ele queria mostrar aquela condição para os que não conheciam. Olha a inversão que faz a obra redentora de Cristo no ser humano. É um trabalho santo. A conversão é algo, irmão, santo, mas ela não vem de baixo, ela só vem de cima, porque na terra não tem. Desde lá, irmãos, de Adão e Eva, quando erraram, já começaram, irmãos, a querer se cobrir com folhas de figo, quer dizer, coisas terrenas, mas o Senhor fez uma vítima para poder cobri-los com algo que foi derramado, sangue. Glória ao nome do Senhor. O ser humano toda a vida tentou se religar com Deus, se religar. O véu do templo nunca se rasgou. Sempre o sumo sacerdote, uma vez por ano, abria o véu do templo de 20 côvados, não é isso? Irmão, daqui por baixo, abria um pouquinho, entrava, o véu fechava. Era o caminho do santuário, estava fechado. Mas quando veio Cristo, queridos, não teve mãos humanas abrindo o véu, não teve nada. Por isso que é o Deus invisível. Ele trabalha onde o ser humano não tem condições de alcançar. Bendito é o nome do Senhor. Quando Cristo, irmãos, estava lá na cruz, irmãos, a hora sexta houve trevas na terra. Bendito é o Senhor. Mas a hora nona, 3 horas da tarde, a hora que o sacerdote estaria entrando lá dentro, lá dos muros de Jerusalém, lá dentro do templo, aonde o véu estava fechado, e ele entrava lá com as ofertas. Mas quando o sacerdote, irmãos, estava entrando neste horário da oração da tarde, a hora nona, 3 horas da tarde, porque começava a contar 6 horas da manhã, de repente, sem que mãos humanas tocassem, sem que ninguém tocasse naquele véu que fechava a presença de Deus dos homens, de repente aquele véu que nunca se abriu um pouquinho daqui de baixo para cima. Era o ser humano tentando se religar, tentando, mas daqui nunca ninguém consegue nada se não vier de lá para cá. Bendito é o nome do Senhor. Então, querido, quando o Senhor expirou na cruz, sem mãos humanas, o véu começou lá de cima, não de baixo para cima, começou de cima para baixo, se rasgando.
E foi dando provas e dizendo o Espírito Santo: agora o caminho do santuário está aberto. Era o Senhor trazendo esta condição, queridos, para nós podermos ter acesso agora a Deus, através de Jesus Cristo que morreu na cruz. Por isso que até a nossa oração elevamos a Deus em nome de Jesus Cristo, não é? E Paulo agora, ele anunciava este Senhor e carregava nele a paz, que também transmitia a quem ele escrevia, porque quem tem paz, amados, glória ao Senhor, até isto, não é, irmãos? Devemos, quando entrar em casa, saúda a tua casa com a paz de Deus. O esposo saúda a esposa, não é? Oi, tudo bem? Não, a paz de Deus, minha querida, a paz de Deus, meu amado, a paz de Deus, meu filho. Ensine os teus filhos a saudar com a paz de Deus. Então ele dizia: aos santos irmãos, fiéis em Cristo, não fiéis a mim, a fulana, ciclana, não, fiéis em Cristo. E escrevia, que estão em Colosso, graça a vós. Olha isto, irmãos, é uma liberdade poder dizer isso, graça a vós, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, profunda esta saudação. Ele dizia: damos graças a Deus, porque, queridos, ele ouviu falar dos irmãos, não é? Os que vinham falavam, e ele disse: ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém vai a Deus. A fé é o firme fundamento. Bendito é o nome do Senhor. Por isso que ele diz aqui, o Deus invisível. E a fé é justamente isso, daquilo que não enxergamos, mas que sentimos aqui dentro, e ninguém pode arrancar de dentro de nós. A fé em Jesus Cristo. E oramos sempre por vós. Ao invés de perseguir vocês agora, até ouvindo falar que vocês são crentes em Cristo Jesus, eu oro por vocês. Olha que coisa linda. Porquanto, dizia ele, eu sei por que isto. Porque vocês, temos visto que vocês têm caridade, vocês têm tido caridade com os santos. O que é caridade? É amor. Vocês têm falado das coisas de Deus, têm recepcionado, têm seguido os excelentes conselhos que Cristo nos deixou. E isto nos dá a saber por que vocês fazem isto. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, que vocês ouviram pela palavra do Evangelho. Ela já chegou a vós, como também em todo o mundo. Imaginamos, irmãos, que aquele tempo, hoje nós estamos em 2000 anos já falando de Jesus, falando da graça, da salvação, embora por um período muito grande ficou praticamente escondido, mas hoje, irmãos, falamos, e o mundo já está falando deste Jesus. Glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, ali no início vemos que não era tão fácil. Então imaginamos a alegria do apóstolo junto com Timóteo escrevendo e dizendo: Timóteo, você viu a graça de Jesus Cristo? Olha, já chegou em tal lugar, já chegou em Colosso, já chegou em Heliópolis, já chegou em tal lugar, já chegou. Você viu? Não, agora já chegou em tal lugar. É assim, porque quem tem a graça realmente, ele quer falar para o parente, ele quer falar para o vizinho. Irmãos, e bem-aventurado quem ainda sente este desejo de falar para o amigo da faculdade, do amigo do trabalho, para o vizinho. Numa oportunidade você está falando de Cristo, porque quem ama apresenta, quem ama fala de quem ama. Glória ao nome do Senhor. E uma coisa é se apaixonar por Cristo, outra coisa é dizer: eu sou crente porque eu não quero ir por um lugar ruim, eu quero ir para o céu, então eu estou fazendo a minha parte, eu só penso em mim. Uma coisa é isto, outra coisa é todos os dias eu pensar no sacrifício de Cristo e dizer: ele me amou como ninguém me amou. Glória a Jesus. E este amor, amados, não pode esfriar. E prego aqui pela fé que está escrito que o amor de muitos se esfriará, por se multiplicar a ciência, por se multiplicar até as iniquidades. O amor vai esfriando. Mas lembra que lá no Apocalipse, no capítulo 2, salvem a primeira carta, não é? Para a igreja de Éfeso, o Senhor não deixou de elogiar, reconheceu as qualidades
dos irmãos de Éfeso, fez 5 elogios para ele, mas depois disse assim: mas eu tenho contra eles, escreve para o anjo da igreja, que eles perderam a primeira caridade, perderam o primeiro amor, aquele amor que quando eles me receberam, eles saíam falando de mim, saíam me apresentando, porque quem ama apresenta. Se eu tenho minha esposa, eu amo ela, eu apresento: essa é minha esposa, esse é meu namorado, esse aqui é meu filho, esse aqui, eu apresento quem eu amo. E como você está apresentando Cristo? Glória ao nome do Senhor. Então vemos que o Senhor, irmãos, Ele cobrou da igreja de Éfeso isso, e disse assim: fala para eles que eles perderam a primeira caridade. Pede para eles onde é que eles perderam. Irmãos, eu não esperava o Senhor entrar nesse campo aqui, mas quantos estão perdendo a primeira caridade? Até por se multiplicar a ciência, estão vendo notícia aqui, notícia ali, alguém que desfaz até da tua própria fé, do lugar que Deus prepara o banquete, que Deus prepara tudo, desfaz, e o amor vai esfriando. Eu já não sou como antes, eu queria ver as obras que eu via, eu queria ser, não está vendo mais, porque o amor esfriou, porque em quem o amor está aquecido, continua vendo as obras cada dia mais. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado quem está aqui, que o Senhor rasga os olhos espirituais e consegue enxergar Deus nos filhos, enxerga Deus na esposa, no esposo, enxerga Deus no ministério, o ministério enxerga Deus na igreja. Bem-aventurado quem enxerga Deus em tudo, porque já tem gente que não enxerga Deus em nada. Então ele se alegrava, irmãos, por ver a caridade de Deus na igreja de Colossos. E ele dizia: como vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo. Olha que bonito. Ele dizia que para vós também é um fiel ministro de Cristo. Porque, queridos, quantos que, irmãos, até de nós, não é? Podia os irmãos fazer isso, podia fazer aquilo, mas somos ministros de Cristo nosso Senhor, e não tem outro objetivo a não ser levar as almas a Cristo e pedir que Cristo possa se achegar às almas. Por isso ele dizia aqui: o qual ele nos declarou a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir, olha aqui a preocupação dele, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Porque, queridos, nós temos que buscar aquilo que amamos. Quem tem um objetivo, irmãos, ele estuda. Quem tem um objetivo profissional, ele faz um esforço, não é? Compra até algumas ferramentas, se prepara para poder dar o melhor resultado. Agora vemos aqui que a oração dele é para que a igreja somos nós, irmão, que a igreja crescesse no conhecimento da vontade do Pai eterno. Glória ao Pai Santo. Porque, irmãos, uma coisa é eu dizer eu sou crente, outra coisa é eu crescer no conhecimento e dizer: Senhor, faz eu perceber o teu querer em mim, faz eu amanhecer e perceber, Senhor, o teu trabalho em mim, o que tu requer de mim. Tenha esta comunhão com Deus, irmã. Tenha esta comunhão com Deus, irmão. Acorde, a primeira coisa, cai de joelho e diz: Senhor, estou aqui na tua presença. Deitei, dormi, levantei porque o Senhor me sustentou. Mas me mostra agora, Senhor, me esclarece. Faz que onde eu andar, o teu Espírito possa estar comigo. Não deixe eu entrar aonde o teu Espírito Santo não possa entrar, porque se aqui é templo e morada do Espírito Santo, eu tenho que entrar aonde ele pode entrar. Aonde não cabe ele, também não me cabe. Glória ao Santo Deus. Por isso ele dizia: para que possais andar dignamente diante do Senhor. E essa é uma preocupação que devemos carregar todos os momentos, todos os dias, aonde estivermos, aonde passarmos. Porque Paulo escreveu também lá aos Coríntios: de todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei levar por nenhuma delas.
Porque tem coisas que são lícitas, mas não convém. E tem coisas que até são lícitas, mas tem momentos que não convém. Marta e Maria estavam as duas, e o Senhor ali com elas. E Marta foi cuidar dos afazeres. Será que não era lícito Marta cuidar lá da cozinha, das coisas, dos afazeres? Claro que era lícito. Era lícito, mas naquele momento não convinha. Naquele momento convinha mais ela estar igual Maria aos pés do Senhor. E ela ainda, veja, queridos, que quando nós não estamos na comunhão com o Senhor, nós estamos mais preocupados com as coisas cotidianas, o hoje, o amanhã, preocupado com isso, com aquilo, vendo problema aqui, problema ali, nós vamos desvinculando da comunhão com Deus, e tem momentos que nós até queremos cobrar Deus como culpado das coisas que nos sucedem. Irmãos, bendito é o nome do Senhor, não é assim? Veja que ela chegou e falou: Senhor, não se te dá que minha irmã Maria está aí aos teus pés, só te ouvindo aí as conversas, e com tanto serviço eu lá cuidando sozinho. O Senhor falou: oh, Marta, Marta, querendo dizer, desperta, desperta, Marta. A tua irmã escolheu a boa parte. Era lícito, mas não convinha. E Deus manda esta palavra hoje e diz para nós: igreja, esteja alerta, que tem coisas que parecem lícito, mas não convém. Se rouba a tua comunhão, não é lícito. Talvez até seja para o mundo, mas não é lícito porque não convém. Rouba a tua comunhão. Uma amizade é lícito ter, mas se ela te distancia de Deus, não convém. Glória ao nome do Senhor. Por isso, irmãos, ele dizia assim: para que vocês possam dar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Veja, irmãos, que ele falou aqui, olha aqui, ó, crescendo na sabedoria, na inteligência, no conhecimento. Tudo isto, irmãos, fazem parte dos 7 Espíritos de Deus, não é isso? E ele diz aqui: corroborados, quer dizer, confirmados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Você considera isto, irmã? Você considera isto uma herança? Algo rico? Essa esperança? Ou tem dia que nem lembra que essa esperança existe? Eu sou crente, acostumei, irmãos, perdoe pregar isso aqui, acostumei dizer eu sou crente. Que o Senhor nos desperte em 2025, porque Ele é que tem a espada da boca. A espada é a palavra. E está escrito que, irmãos, o falso profeta, a besta, só vai ser, irmãos, destruídos pelo poder da sua palavra, pela espada que sai da sua boca. E quem destrói, irmãos, o poder do mal é só a espada, é a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, querido, que nós precisamos sempre estar com o Senhor por perto. Lá no mar, o vento se levantou. Senhor indo para fazer uma obra, o vento se levantou. Quando levantou, as ondas já se levantaram também, porque os ventos, irmãos, são os espíritos, e as ondas, o mar, são multidões, e são os espíritos insinuando as multidões. Mas aonde tem Cristo, Ele está com tudo, sobre tudo, domina tudo. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Aleluia. E Ele conversa com os ventos. Quem é este que até o vento lhe obedece? Quer dizer, os espíritos lhe obedecem.
Bendito é o nome do Senhor. Ele, olha isto, Ele com isto nos tirou da potestade das trevas. Por quê? Porque todos estavam nas trevas, ninguém tinha luz, mas Ele pelo seu poder nos arrancou do poder, das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queridos, quando nós aceitamos o Senhor, há um transporte, nos arranca do poder da morte e nos coloca no reino do Filho de Deus. Tanto que João Batista anunciava e dizia: é chegado a vós o reino de Deus, é chegado a vós o reino do céu. E o próprio Senhor Jesus orou a oração do Pai Nosso, que alguém diz a oraçãozinha, e Ele disse: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Igreja, rogue que o reino de Deus domine sobre a tua vida, sobre a tua casa. Prego pela fé agora. Tem gente aqui enfrentando luta, enfrentando guerra, que chacoalhou as tendas da tua casa, e o Senhor te diz: arma-te agora na oração e roga: Senhor, faz com que o teu reino domine a minha casa. Santo é o nome do Senhor. Estou pregando pela fé. O reino de Deus dominará esta obra, dominará nossas mentes. O reino de Deus não é um reino que ele vai para lá com o vento e o vento sopra para lá e sopra para cá. Ao contrário, o reino de Deus é que dá ordem para o vento, é que dá ordem para o mar: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E tem ordem de Deus aqui nesta palavra. Glória ao nome do Senhor. Irmão, não sou de pregar assim, mas o Senhor está no controle do barco e está dando ordem para os ventos, para as multidões. Vocês se levantam para lá, porque eu tenho uma obra para chegar lá. E ele tinha que chegar do outro lado, aonde tinha um homem lá que dormia no cemitério. E quando os espíritos viram o Senhor chegando, já conhecia ele: que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus? Faz então que nós entra na manada do porco, porque os espíritos precisam de corpos para operar. E irmãos, bendito é o Senhor, bem-aventurado quem diz assim: Senhor, não deixa outro espírito dominar aqui, faz com que o teu espírito domine o meu espírito. Irmãos, eu sinto o Senhor dominando o espírito da igreja. Por isso que Paulo pregava e dizia: aos santos e fiéis em Cristo. Seja crente de verdade, irmã. Seja crente, não seja meio crente não. Seja crente de verdade no meio da batalha, da luta, da guerra. Erga a tua cabeça e diga: a minha fé está em Cristo Jesus, meu Salvador. Por isso que ele dizia: foi ele que nos arrancou da potestade das trevas, porque não tinha luz. João lá, primeiro de João está escrito: ele era o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. Mas depois ele diz que Deus nunca pôde manifestar a sua glória, porque o homem não é capaz de ver a glória de Deus. Mas Cristo é a manifestação expressa de Deus, que deixou a sua glória, não deixando ela para outro ou desfazendo dela, mas ele por um momento ficou verdadeiro Deus, mas veio como verdadeiro homem no ventre de uma... Irmão, está escrito aqui, ligando as coisas do céu com as coisas da terra, dizendo: eu sou verdadeiro Deus, mas vou nascer no ventre de Maria. Vou ser verdadeiro homem, mas vou ser verdadeiro Deus. Vou subir na cruz como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, mas Deus não morre. Vou te deixar um pouquinho. O homem nascido de mulher vai morrer, mas eu já te pego do outro lado. Quem vê a mim, vê o Pai. Bendito é o nome do Senhor. Por isso, querido, que quem crê em Jesus Cristo, ele crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Como é divino, não é, irmãos?
divino. Por isso ele dizia: ele é a imagem do Deus, ele é a imagem do Deus invisível, que João falou lá no primeiro também, falou assim: ele era a luz, e a luz brilhou no meio das trevas. Quem são as trevas? O ser humano, sem Deus, todos pecaram, treva, não tem luz. Ele falou: não tem luz aí? Aqui no céu tem. Eu me faço um homem igual a vocês, mas não nascido na descendência daquele Adão, nascido por obra e virtude do Espírito Santo. O pecado desafia vocês e a morte desafia vocês, e vocês estão destinados à morte, mas eu quero ver ele desafiar a mim. Irmãos, ele chegou a gritar: quem de vós me convence do pecado? Bendito é o nome do Senhor. E é esta natureza divina que ele veio trazer para nós, que nós tínhamos perdido lá no Éden, e ele disse: eu vim trazer agora esta plenitude. Bendito é o nome do Senhor. Por isso que Deus deu desde o início que quem está em Cristo sente esta vivacidade, sente esta alegria. Aonde está, vem a luta, vem a prova, mais do que já passou. Amaldiçoa teu Deus e morre. O quê? Deus deu bem, não pode dar mal? Não, no eu vi, no eu volto. Bendito seja Deus. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja Deus. E Deus dá de pregar aqui, na tua fé e no teu reconhecimento com as coisas santas de Deus, a bênção de Deus se abre na tua vida. Então veja, querido, que ele dizia que ele é antes de todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. Até, queridos, os domínios, os poderes, o que estamos vendo acontecer aí no planeta, no universo todo, não é que tudo são os mundos de Deus, ele coordena tudo, mas o que estamos vendo acontecer está tudo debaixo da história que Deus escreveu. Deus escreveu, está tudo aqui. Eu vou dizer para a igreja: quanto mais nós vamos vendo aproximar o dia e acontecer as coisas, não adianta, é orar e pedir: Senhor, me faz eu chegar mais perto de Cristo, me revista mais do que é do alto, porque o que é terreno não tem nada aqui para mim, me revista mais. E tem alguém aqui que o Senhor dá de pregar aqui: a tua conversão acontece aqui dentro hoje, teu resgate das trevas. Ele era a luz que brilhou no meio das trevas, as trevas não o receberam. Mas João pôs uma vírgula e disse assim: mas a todos quantos o receberam, lhes foi dado poder de serem feitos filhos de Deus. Glória ao nome do Senhor. Por isso, irmão, ele dizia aqui que, olha só, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça que domina, não é? Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. O primogênito dentre os mortos, o único que ressuscitou para nunca mais morrer. Deus que desceu e homem que subiu. Glória a Jesus. Mas subiu, irmão, recebendo a glorificação. Irmão, como é lindo, não é? Porque veja que lá na oração, irmãos, que ele fez, ele diz: Pai, aqui estão os que tu me deste, guarda-os. Não só esse, mas a todos quantos. Será que nós estávamos inclusos naquela oração? A tantos quantos tu has de chamar. E depois ele foi e disse assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, e agora glorifica-me tu. Eu te glorifiquei, agora tu glorifica-me a mim com aquela glória que eu tinha aí contigo antes que tudo fosse formado. Meu Deus, já imaginou? E o Pai dizendo: estou te recebendo, estou te entronizando. Eis aí os que são teus.
Irmãos, eu sinto aqui o Senhor abraçando a igreja e dizendo: tu já faz parte da herança eterna. Não jogue fora o que o Senhor com preço de sangue pagou pela tua alma. Não dê aos outros a glória de rei que o Senhor te deu, mas faça firme a tua vocação e a tua eleição, porque nenhum justo ficará por terra. Deus me dá de pregar. Vai vir luta, vai vir provas, mas o Senhor está no comando da obra das vidas. Será que a igreja tem essa fé? Tem essa fé? O Senhor está no domínio da tua guerra, irmão. Tem aí a crença, tem a fé, tem. Então o Senhor está no domínio de tudo. Não percamos a paz que Paulo saudou aqui a igreja. Hoje o Senhor, por esta palavra, saúda esta congregação. Haja paz. Haja paz. Haja paz. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em divina oração. Santo Deus. Daniel Martinez, de São José do Rio Preto, pregou nesta noite no Brás, dia 16 de julho de 2025, aos Colossenses 1, do 1 ao 23. O vendaval, o vento que passou na sua casa, Deus vai aplacar e vai vir ao encontro da nossa querida Irmandade. Um culto glorioso, um culto profético. Deus abençoe a todos, queridos. Compartilhem e deixem seus pedidos de orações. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.